Eu queria começar esse vídeo dizendo que você tem absolutamente todo o direito do mundo de criticar a minha caligrafia. Eu juro pra você que no começo da minha vida eu tentei melhorá-la, mas como você tá vendo do meu lado aqui, não deu exatamente muito certo. De qualquer forma, eu prometo pra você que o mais importante eu tenho, que é o conteúdo. Hoje eu escrevi no meu iPad 5 hábitos que eu tenho certeza que me fariam secar 2 vezes mais rápido do que eu sequei num período onde eu tinha muito pouco conhecimento sobre nutrição, que foi a minha adolescência. Se você não sabe, eu emagreci 25 quilos no intervalo de aproximadamente 4 meses, o que foi um resultado em relação a peso em si. Muito eficiente, mas, de qualquer forma, olhando um pouquinho para trás, eu vejo que isso foi basicamente consequência do consumo calórico. A gente sabe bem que se a gente respeita as leis da termodinâmica, é possível emagrecer fazendo um monte de besteira, simplesmente fazendo uma restrição calórica, um déficit calórico, mas eu tive hábitos à época ruins e eu considero que se eu tivesse seguido esses 5 que eu escrevi aqui para vocês, eu teria um resultado consideravelmente melhor. Antes de eu compartilhar ele com você, por gentileza, hein, cidadão, like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque sempre tem vídeo como esse chegando por aqui. E claro, se você tem a rede vizinha, por favor, Nutri Elias Bacarin, me siga por lá também para a gente trocar uma ideia sobre nutrição. Começando pelo primeiro hábito, pessoal. A primeira coisa que é importantíssima que vocês façam, e muitos de vocês não fazem, é realizar o café da manhã. Café da manhã este, pessoal, que tem alguns fatores relacionados a perda de peso, emagrecimento e redução do percentual de gordura, tá? O primeiro deles é que a gente percebe que existe uma compensação naquilo que diz respeito ao consumo calórico durante o dia. Ou seja, muitas pessoas pensam que se elas pularem um café da manhã, elas vão conseguir poupar calorias para que então elas façam um déficit calórico maior durante o dia. Só que, na verdade, isso na maioria das vezes não acontecerá. O que a gente percebe é que pessoas que pulam um café da manhã acabam compensando esse consumo calórico, ou seja, se a pessoa consumiria em 4 refeições do dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, 2.000 calorias, se porventura ela faz somente almoço, lanche da tarde, jantar, ela não parece ter uma redução significativa daquele consumo calórico, porque a fome acaba se ficando um pouquinho aumentada e, consequentemente, a pessoa acaba tendo dificuldade em manter aquela restrição calórica durante o dia. Só que na maioria das vezes, essa pessoa vai compensar no período final do dia. Isso significa que, numa refeição noturna, a pessoa tende a fazer uma maior concentração calórica, e nós sabemos muito bem que o ser humano, em relação à biologia, ou seja, eu, você, sua mãe, sua prima, seu tio, todos temos uma característica que é: somos seres predominantemente diurnos e, em consequência disso, nós metabolizamos melhor as nossas quantidades de carboidratos consumidas durante o período do dia. O período noturno é naturalmente um período onde o ser humano está mais resistente à insulina, com uma pior resposta à absorção, captação e utilização desse macronutriente. Então é pouquíssimo inteligente que você pule o seu café da manhã, uma vez que você compensará muito provavelmente essas calorias e ao mesmo tempo compensará elas num local ou num momento equivocado. Para além disso, é importante salientar que o nosso glicogênio muscular, que é basicamente o nosso principal substrato energético para a gente conseguir treinar com eficiência, demora algo perto de 3 a 6 horas para a gente conseguir preencher essa informação, você provavelmente já sabe. Mas pensa um pouquinho aqui comigo, cidadão. Se a gente, enquanto ser biológico que demora 3 a 6 horas para conseguir absorver e armazenar aquela energia para a gente conseguir treinar depois, se a gente consome, por exemplo, 7 horas da manhã uma refeição de café da manhã concentrada em carboidrato, caso você queira treinar às 10, no horário de almoço, opa, já tô dando spoiler aqui, hein? Às 15, às 18, às 20 horas. Em qualquer momento desse você vai estar de tanque cheio, uma vez que você abasteceu o tanque que você precisava abastecer. Teu músculo não vai entregar energia para outros locais do seu corpo durante o dia. Isso significa que, se você conseguir sustentar um bom café da manhã com uma boa quantidade de carboidrato, você não somente aproveita a questão da sensibilidade à insulina que a gente acabou de comentar, como também vai conseguir otimizar a questão da sua rotina, uma vez que, independentemente do horário em que você quiser treinar, você estará preparado para esse treinamento, uma vez que você estará de
tanque cheio, muito diferente de, por exemplo, você optar por treinar ali no período da manhã e fazer a sua primeira refeição do dia sendo o almoço. Pode até ser, dependendo da quantidade da sua dieta, que você treine com um certo estoque de glicogênio muscular ali, uma vez que você, claro, pode armazenar isso no dia anterior. Mas, especialmente se você está em restrição calórica, que é o que a gente está comentando aqui, existe uma boa possibilidade de você acabar performando num nível subótimo. Não é que você vai performar mal, mas talvez você poderia estar performando melhor. Um outro fator muito importante que eu considero que foi uma falha minha à época foi não fazer o cardio todo santo dia. Muito diferente do treinamento de força, onde a gente tem um impacto articular, um impacto de tendões, um impacto de respostas metabólicas relacionadas à fadiga periférica, etc. O cardio, especialmente aquele cardio com uma intensidade um pouco menor, é perfeitamente possível de ser realizado de maneira diária. Não existe necessidade do repouso para o exercício aeróbico, que eu vou um pouco além. Muito provavelmente você trabalha parecido comigo, ou seja, um trabalho extremamente sedentário, onde nós ficamos 8, 10, 12 horas dos nossos dias basicamente sentados. Isso significa que realizar um exercício aeróbico naquele dia vai não somente otimizar o aspecto da perda de gordura, como também de saúde, porque, vamos combinar, nenhum ser humano foi programado para viver da maneira a qual a gente vive atualmente. Então, se você conseguir colocar 30 minutinhos de cardio todos os dias, pelo menos, isso já é muito bem-vindo. Lembrando que existem duas alternativas para a realização desse exercício aeróbico. Ou a gente pode fazer um aeróbico de menor intensidade, onde a gente vai fazer um tempo de duração maior, ou a gente pode inverter esse jogo, fazer um aeróbico um pouco mais intenso com uma menor duração de tempo. Meu Deus do céu, não sei como vocês estão entendendo aqui, mas eu estou falando, então vocês estão compreendendo, né? Ou seja, a gente pode mesclar, inclusive, esses estímulos, colocando um HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, em alguns dos dias da nossa semana, fazer um aeróbico mais contínuo em outros dias, final de semana talvez fazer um cardio mais tranquilo, levar o cachorro passear na praça ou alguma coisa parecida, e isso vai permitir com que você, então, melhore muito algumas adaptações que vocês muito bem já sabem. A gente é capaz de melhorar o nosso processo de biogênese mitocondrial. Essas mitocôndrias, elas passam a aumentar o seu número, ou seja, criamos mais mitocôndrias, e mitocôndrias maiores também. Isso significa que a gente otimiza, por um exemplo, o processo da redução da gordura corporal, uma vez que a mitocôndria é basicamente uma usina energética do nosso organismo, capaz de realizar a queima de gordura no corpo humano. Isso significa que se a gente tem uma otimização a nível mitocondrial, a gente consequentemente tem uma otimização a nível de perda de gordura. Então, para de enxergar um pouquinho o exercício aeróbico tão somente como gasto calórico, até porque essa ideia de compensação é muito falha. Ah, eu vou comer o McDonald's, quantas horas de caminhada eu preciso fazer? Bicho, esquece, não vai acontecer. A gente esquece, inclusive, ou ignora o conceito de taxa metabólica basal. Então, a gente tem o nosso gasto energético, é muito mais fácil eu vim aqui falar para vocês, ao invés de você caminhar para tentar compensar esse McDonald's que tu comeu, tu pode simplesmente ficar parado, porque o teu corpo tá gastando energia e tu tem aí uma taxa metabólica de 1.200, 1.500, 2.000, enfim, e aí tu vai conseguir tranquilamente queimar essas calorias sentado. Então, bicho, não se preocupa com essa questão das calorias, esse é um ponto falho da maioria das pessoas. Se preocupa com otimizar adaptações metabólicas e você vai conseguir otimizar essas adaptações quando você conseguir, então, realizar esse aeróbico todo santo dia. O terceiro fator é a frequência de refeições livres, pessoal. E aqui vocês muito provavelmente já ouviram falar de nutricionistas sugerindo para vocês realizarem 1, 2 refeições livres durante a semana. Não tem nada de muito errado por aqui. Tem alguns nutricionistas que sugerem até 3 refeições livres por semana. Obviamente isso aqui é quantidade dependente, tá, pessoal? Se você, por exemplo, vai comer uma pizza, você tem duas possibilidades hipotéticas aqui. Você pode consumir, por exemplo, 2 fatias de pizza. Vamos hipotetizar que cada uma tenha 250 calorias. A gente está falando de um consumo de 500 calorias aqui nessa refeição livre. E você pode comer 12 fatias de pizza, por exemplo. Pô, tu foi no rodízio e comeu 12 fatias de pizza aqui. A gente vai multiplicar isso por 12, cada fatia de pizza teria 250, a gente está falando de 3.000 calorias, eu sou de biológicas, me desculpe se eu errei essa conta aqui. Então, pessoal, aqui, se a gente levar na continha de padaria, a gente está falando da equivalência de, basicamente, a gente está fazendo 6 refeições livres se a gente fizesse o consumo de 2 fatias de pizza em comparação com 2 fatias de pizza. Mas isso daqui, você já deve saber, a questão das calorias, estão cansado, ou você está cansado de ouvir aí pela internet, o que eu quero dizer para você é o seguinte, pessoal. A questão da refeição livre é um ponto muito falho para a maioria das pessoas, porque elas colocam datas fixas para que elas façam o consumo dessas refeições. Então, eu vou fazer uma refeição livre no meu sábado e eu vou fazer uma refeição livre
no meu domingo e eu vou ter as 2 refeições livres que o nutricionista me passou, isso daqui vai impactar pouco ou nada no meu resultado. Não é muito por aí, pessoal. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando essa data fica fixa na rotina de alguém, existe uma grande chance da gente piorar a nossa relação com o alimento a nível comportamental. E por que isso acontece? Porque vamos imaginar que você tem um sábado extremamente monótono ali, então, porra, tu brigou com a tua mulher, você brigou com a tua família, cara, tu ficou revoltado naquela semana e aí aconteceu de você não ter absolutamente nada para fazer. Mas tu fez a dieta ali direitinho durante a semana, chega sabadão, você quer afogar as mágoas ali, tu vai no mercado, compra um monte de coisa que você não gostaria de comer para simplesmente fazer ali um momento de refeição livre, porque tu tinha colocado na sua cabeça que era o dia de refeição livre. Domingo acontece a mesma coisa, tu fala, não, hoje é meu dia de refeição livre, então eu preciso fazer, etc. E aí, chega, por exemplo, uma quarta-feira, que é, porra, aniversário da tua mãe, cara, aniversário de um parente muito querido, aniversário daquela menina que tu tá afim, e aí você ignora o fato de você ter um aniversário nesse dia, ter um evento festivo, ter um momento especial, pelo simples fato de você já ter realizado a tua refeição livre tanto no sábado como também no domingo. Ou seja, este momento aqui é basicamente um momento proibido na sua cabeça. Por quê? Porque você foi ignorante, bicho. Porque você colocou no meio da sua semana uma restrição da sua própria cabeça pelo fato de que você fixou dias da semana. Então, a forma mais inteligente da gente trabalhar com refeições livres é uma frequência e não necessariamente datas, uma frequência de refeições livres semanais para que você possa usá-las no momento o qual for mais conveniente para você. Então, se você precisar usar, entre aspas, isso numa segunda e numa quinta-feira, tá tudo certo. Aí pode chegar o final de semana e você pode, obviamente, em semanas específicas, aumentar essa frequência de refeições livres. Tem aquela semana que parece que todo mundo tá querendo fazer aniversário ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo tem aqueles finais de semana monótonos também, que não tem nada para fazer. Você pode simplesmente seguir o seu planejamento alimentar para que você crie uma gordurinha extras, ou exatamente o oposto disso no sentido literal, para que você crie essa gordurinha e consiga utilizar mais refeições livres naquela semana que todo mundo resolveu fazer aniversário. Então, esta questão da refeição livre e da frequência da mesma é um ponto importantíssimo que eu considero para a gente conseguir aumentar a velocidade de perda de gordura corporal. Um quarto aspecto importantíssimo é o culto ao sono, pessoal. O sono, na maioria das pessoas que chegam no meu consultório, é um ponto negociável. Só que isso não deveria acontecer, pessoal. O sono é um aspecto inegociável quando a gente pensa em otimizar a perda de gordura corporal. A partir do momento em que a gente piora a nossa qualidade do sono, a gente passa a ter um aumento, por exemplo, na nossa produção. Leptina não, tô falando o contrário para vocês. A gente passa a ter um aumento da nossa produção de grelina, meu Deus do céu, de grelina, que é exatamente um hormônio que regula o nosso nível de fome para cima, ou seja, a gente fica mais faminto, a gente reduz os nossos níveis de leptina, ou seja, a gente reduz a nossa saciedade, a gente aumenta os nossos cravings, então não é tão somente fome que você vai sentir naquele dia, você também vai passar a ter vontades bastante específicas, você aumenta a sua vontade de consumo de gordura, de açúcar, de sódio, de alimentos hiper palatáveis, que são alimentos que fornecem muita recompensa. A gente fica um pouco mais fissurado naquele dia que a gente dormiu mal no dia anterior, porque nosso corpo reconhece muito mal o que é diferença de falta de sono e diferença falta de energia caloria. Ele começa a pedir caloria pra gente. Fora isso, ainda no aspecto comportamental, a gente já sabe que a gente perde um pouco do nosso freio inibitório, que é basicamente a capacidade do ser humano de dizer não às coisas. Inclusive, para aquele momento em que, por exemplo, todo mundo resolveu fazer um puta happy hour na tua empresa, mas bicho, você nem liga tanto assim para aquele monte de coxinha que levar, fritura de manhã e tal. Num dia normal, num dia de boa qualidade do sono, você naturalmente negaria aquilo. Porém, naquele dia em que você tem uma noite de sono mal dormida, você aumenta essas vontades, você perde um pouco desse freio inibitório e naturalmente tende a acertar mais esse tipo de consumo em relação a alimentos, novamente, hiperpalatáveis, alimentos que fornecem mais recompensa. Então, pessoal, 7 a 9 horas de sono aproximadamente, com principalmente qualidade, higiene do sono, cidadãos. A cama é para dormir, a cama não é para trabalhar, a cama não é para estudar, a cama não é para nada disso, a cama é para você deitar e dormir.
Cuidado com o consumo de cafeína depois das 15 horas aproximadamente. Tenha um ambiente limpo em relação a sons, em relação ao ambiente de fato, para que você possa dormir com aconchego. Se possível, deixe uma temperatura de média para baixo, a temperatura que o ser humano mais sente-se confortável para dormir. Tudo isso deve permitir que você otimize essa noite de sono e otimize naturalmente seus resultados também. E por fim, mas não menos importante, o controle de estresse, pessoal. Vocês devem entender que durante a adolescência eu era uma pilha de nervos, mas definitivamente eu não sinto nenhum orgulho de ter sido uma pessoa como essa durante o meu período de adolescência. E fato é, pessoal, que quando a gente pensa nesse controle de estresse, a gente está falando muito sobre também a perca de um freio inibitório, especialmente quando a gente passa a considerar, por exemplo, o período noturno. Por quê? Muitos de vocês talvez já tenham se perguntado em algum momento o motivo pelo qual a gente fica um pouco mais aberto, um pouco mais propenso a errar na dieta durante o período da noite ali. E o que acontece é que, sem que a gente muitas vezes perceba, a gente vai tomando microdecisões durante o dia. Então a gente vai resolver um pepino de trabalho, depois a gente resolve um pepino pessoal e a gente vai aumentando o número de pepinos lá, ele fazendo com que o nosso cérebro vá se desgastando durante o dia, o que leva, num final do dia, a um estado de fadiga mental. Esse estado de fadiga mental, perdão, por sua vez, acaba fazendo com que a gente fique muito mais propenso a escolher a recompensa rápida. Ou vocês acham que é coincidência que o iFood lança o cupomzinho de vocês ali pertinho das 5h30, 6 horas da noite, justamente a hora que vocês estão chegando no trabalho de vocês? Então, essa questão do manejo de estresse é um ponto importantíssimo para que você consiga se controlar frente a essas experiências gastronômicas que estão sempre nos atacando. E eu sugiro fortemente que vocês estudem um pouquinho mais sobre estoicismo. Se vocês tiverem interesse, eu posso até trazer um conteúdo sobre isso no canal, mas é basicamente a reflexão, através de alguns livros, inclusive, que vocês deveriam ler, de que, num resumaralho de ópera, aquilo que está no nosso controle de ser modificado, nós temos a obrigação de tentar modificar se é da nossa vontade. Porém, a vasta maioria das coisas que contemplam a nossa vida, que nos rodeiam enquanto ser humano, estão absolutamente fora do nosso controle. E se uma situação está fora do meu controle, não existe o menor motivo para que eu tente modificá-la. É um estresse a menos da nossa vida quando a gente conhece o estoicismo. E é um estresse a menos na minha vida de saber que a partir desse momento você vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação também, porque o vídeo está finalizado por aqui. Eu tenho certeza que você aprendeu pelo menos uma coisinha nova nesse vídeo, então, ó, por favor, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve e fui!